nós está estudando encarnação, a maior aventura do espírito. E nesse sentido, nós já definimos encarnação, já estudou o ego, já estudou as bases de uma vida, já estudou a realidade e já estudou as armas para se lutar contra o ego. Na última dia, nós entrou na última fase desse tudo, onde nós disse que estaríamos estudando as diversas consciências ou processo de reforma íntima ensinado pelos mestres. Nós vamos estudar a consciência que Cristo ensinou, ou a consciência quística. Nós vamos ensinar a consciência que o Buda ensinou, ou a consciência búdica. Nós vamos estudar a consciência que o Krishna ensinou, e nós vamos estudar a consciência que o Espírito da Verdade ensinou através de Kardec. Serão essas 4 consciências, ou conjunto de verdades que formam uma realidade, que nós iremos estudar a partir de hoje, Deixa-e-Cara. Hoje nós vamos começar estudando a consciência quística, ou o conjunto de verdades que compunham a consciência de Jesus Cristo, ou o ego, que consciência é ego, com a qual Jesus Cristo viveu a vida carnal. Esse será o objetivo do estudo de hoje. Então, estudar consciências é estudar conjunto de verdade. Será então sobre esse aspecto que nós vai estudar a consciência quística, ou o conjunto de verdades que Jesus Cristo usava para compor realidades, para criar realidades. Antes só nós podemos esquecer que Jesus Cristo não é um homem, Jesus Cristo não é um espírito, que Jesus Cristo é uma encarnação, ou seja, é um ego. Volto a repetir o que nós está estudando. Não existe o ser humano. Ser humano é um espírito ligado a um determinado ego. E Jesus Cristo, então, é um conjunto de verdades, um conjunto de informações que estão num ego, e que esse conjunto cria determinadas realidades, enquanto outros conjuntos criam outras realidades. Então, o que nós, quando vai estudar a consciência, tem que estudar esse conjunto de verdade. E será isso, então, que nós vamos fazer para conhecer a consciência quística, ou o conjunto de verdades
que formavam as realidades na encarnação Jesus Cristo. Agora, como estudar este conjunto de verdades que estavam presentes na consciência de Jesus Cristo? Vocês me diriam: estudemos os evangelhos canônicos e não canônicos, porque lá estão transcritas as mensagens de Cristo. Mas olha, estudar a mensagem do Cristo é uma coisa, mas estudar a consciência é estudar aquilo que forma as mensagens e não a mensagem em si. Essa é uma coisa interessante. Vocês estudam os ensinamentos dos mestres, mas não se preocupam em conhecer aquilo que embasa as mensagens. A mensagem já é o resultado de uma forma de ver as coisas. Por exemplo, Cristo tem a mensagem: não julgue. Mas em que se baseava Cristo para dizer que uma consciência ligada a Deus não deve julgar? Você não sabe. Então você lê a mensagem não julgue e quer não julgar, mas não consegue não julgar. Por quê? Porque você não alterou a base, a formação de realidade. E quando não se altera a base ou a formação de realidade, você não altera o resultado ou a compreensão da realidade virtual que o ego cria. Isso é fundamental em qualquer estudo. Não adianta se pegar o ensinamento de um mestre, decorá-lo e dizer que ele vai salvar sua vida, porque ninguém jamais conseguirá colocar o ensinamento de um mestre na prática sem alterar a base do ego que tinha a realidade virtual. Então será isso que nós vai conhecer no sentido de entrar nas consciências, não conhecer só o ensinamento, mas descobrir por que o mestre ensinava aquilo. Aonde ele se baseou para dizer que não se deve julgar. Por exemplo, né? Então isso será o que nós vamos estudar hoje a respeito do Cristo. Estudar a criação, a base da onde ele tirou todas as suas mensagens, todos os seus ensinamentos. Luiz pergunta: velho, um ego
pode ser moldado para parecer com outro ego? Um ego pode ser moldado para parecer com outro ego? Egos com uma mesma característica, talvez. Pode haver, a FIA está falando egos com a mesma característica. Podem haver egos com a mesma característica. Mas na hora de se moldar um ego, jamais um espírito vai pensar no ego dos outros. Olha, deixa eu deixar bem claro. O espírito tem a plena consciência do que é a encarnação, ou seja, uma oportunidade de elevação. E quando ele molda o seu ego, ele molda o seu ego preocupado com isso, com a aproveitar a oportunidade da encarnação. Ele jamais se preocupa, na hora de moldar o seu ego, em fazê-lo bonito, em fazê-lo por bem, em fazê-lo para ganhar posses materiais, em fazê-lo para estar perto de um outro espírito ou outro ego que não vá contribuir na elevação espiritual. Esses prazeres materiais que são guia da vida de vocês não está presente na consciência do espírito na hora de fazer um ego. Então, vamos dizer assim, é pouco produtivo se preocupar com isso. Hoje, o que você precisa compreender não é se o seu ego é parecido com o de alguém, se o seu ego criou uma vida bonita para você, mas é você se preocupar e ter a plena consciência de que o seu ego é composto de verdades que você colocou lá dentro para você libertar-se delas. E que você é plenamente capaz disso. Essa é a única consciência que você deve ter hoje sobre o ego. Agora, se ele é bonito ou feio, se ele parece com outra pessoa ou não, desculpa, isso é futilidade. Luiz complementa, Jesus é o caminho e só por ele se chega a Deus. Então, temos que moldar nosso ego para parecer com o de Cristo? Não. Você tem que libertar-se do ego, do seu ego, usando as verdades que o Cristo usava, criando as realidades que o Cristo usava. Só quando você tiver a mesma base, não é parecer, a mesma base para a criação de realidades que o Cristo teve, você poderá se elevar. Veja, não é você ter um ego igual ao do Cristo, senão você teria que viver numa época onde se andava em burro, aonde se andava de manto, aonde se andava de sandálias, ou descalço, porque isso faz parte do ego do Jesus Cristo. Agora, não é isso, é você entender o mundo ou criação de realidade como que se entendeu. Então o que você precisa ter é a mesma base que o Cristo teve, e não o mesmo ego. Então vamos começar o estudo da consciência aqui. Antes o Luiz pergunta, velho, é um problema nosso encarnado de entender de uma forma diferente do que está sendo dito? Mas para isso você está encarnado. Você está encarnado para viver, libertar-se da realidade que o ego cria. Viver de uma forma diferente do que você compreende. Foi para isso que você encarnou. Isso é encarnação, isso é reforma íntima. Reforma íntima é forma do íntimo,
é você viver a vida numa realidade diferente, baseado em realidades diferentes. Então vamos continuar o estudo da consciência aqui. Ora bola, se eu não posso conhecer as bases da consciência Jesus Cristo através dos evangelhos, aonde eu vou achar essas bases? Eu respondo, nas cartas de Paulo, ou nas epístolas de Paulo. Deixa eu explicar uma coisa. Os evangelhos canônicos contêm simplesmente narrativas das fases proferidas por Cristo. Eles narram apenas o ensinamento. Isso porque os apóstolos que passaram, que transmitiram para os evangelistas, narraram apenas os acontecimentos. Já Paulo foi diferente. Paulo não ouviu nada da boca do Cristo. Paulo não ouviu nada da boca dos apóstolos. Paulo recebeu espiritualmente as bases da consciência crística. Essa é a passagem da estrada de Damasco, quando uma luz cega ou acesa tampa as percepções de Paulo, e durante 1 ou 2 dias ele recebe espiritualmente as bases do cristianismo ou da consciência crística. Quem olhar a epístola de Paulo, as epístolas, verá que Paulo cita diversas vezes as escrituras sagradas ou o Velho Testamento, mas não há nenhuma menção a ensinamentos de Cristo. Ele disse isso, Cristo ensinou isso. Não há. Paulo, que era um professor da lei, que era acostumado a citações, não cita Cristo, ensinamentos de Cristo, uma só vez. Ele apenas faz nas suas cartas um cântico de bases do cristianismo ou da consciência crística. Ele mostra o que a consciência crística usava para passar os ensinamentos que foram transmitidos pela boca do Cristo. Então, se alguém quer estudar o cristianismo, ou melhor, se alguém quer estudar a consciência crítica,
precisa conhecer na profundidade os ensinamentos de Paulo. Hoje existe uma discussão no mundo de vocês que afirma que Paulo é o pai do cristianismo. E isso é verídico. Paulo construiu Cristo. Porque o Cristo evangélico são ensinamentos muitas vezes incoerentes. Ou como o próprio Cristo diz, vocês ouvem, mas não compreendem. E Paulo ensina, sem citar ensinamento, porque Cristo ensinou determinadas coisas. Então, nesse trabalho que nós quer conhecer um pouco mais da consciência crística, não poderíamos deixar de ouvir Paulo. E será por aí que nós vai começar o trabalho de hoje, conhecendo a mensagem que Paulo transmite sobre Cristo. Na carta de Paulo aos Coríntios, que talvez seja o maior ode ao cristianismo, Paulo diz assim: eu anuncio a mensagem do Cristo crucificado. Esse é o primeiro ponto importante na consciência crística. Retirar a crucificação das bases da vida como elevação espiritual é desfigurar toda a mensagem do Cristo. Reparem bem, todos os outros mestres tiveram uma vida falsa. Buda, Krishna, Lao Tse, Maomé, viveram uma vida de ídolos. Mesmo que não tivesse uma riqueza material, eles foram seguidos como mestres por nações inteiras. Já Cristo não. Cristo foi perseguido pelos judeus e perseguido pelos romanos, a ponto de chegar a único mestre que teve um desencarne violento, que foi acusado, vilipendiado, açoitado, escarnecido durante a encarnação. Só esse aspecto já deveria nos levar a entender que o que vocês chamam de paixão de Cristo é um ingrediente importante da consciência crística. Paulo fala bem claro: eu anuncio a mensagem do Cristo crucificado. Mas será que os cristãos de hoje anunciam a mensagem do Cristo crucificado? O que seria a mensagem do Cristo crucificado? Seria a mensagem de que a consciência crística não forma seres respeitados
e felizes materialmente, mas forma seres que serão perseguidos, que terão aliados, que serão vilipendiados, que serão encarnecidos, por terem a mesma base de criação de realidade que o Cristo teve. Isso é fundamental quando nós buscamos formar uma consciência quística. É você saber que a consciência quística, ou conjunto de verdades que levam a Deus, não serão formadas para lhe trazer como ser humano a glória material. A consciência quística não é para aquele que quer viver essa vida em paz material, ou seja, aonde ele tenha fama, receba elogios, ganhe sempre e tenha prazer. Pelo contrário, a consciência quística lhe expõe ao lado, vou botar entre a APA, porque é a visão de vocês, ao lado negro da vida, ao lado onde você terá que passar por amarguras na encarnação, aonde você terá que ser perseguido, não perseguido como Cristo foi, mas perseguido na sua vontade humana, mas perseguido na sua busca do prazer, da fama, do elogio, do ganhar. Essa é uma das bases da consciência quística. E quem se predispõe a ensinar as bases da consciência quística deve deixar isso bem claro desde o início. Eu não estou aqui para lhe confortar. Fala direito, filho. Confortar. Eu não estou aqui para lhe prometer uma vida eterna de prazeres. Em nome de Cristo, eu estou aqui para lhe ensinar como viver os seus momentos de acusações, os seus momentos de perseguição, os seus momentos de calúnia, os seus momentos de crucificação. Essa é a primeira base. A consciência quística não lhe ensina a viver essa vida no prazer, mas os valores da consciência de Cristo lhe ensina a viver o desprazer. E diz mais, como já está escrito na última das bem-aventuranças: bem-aventurado será você quando for perseguido. Ou seja, diz a você, a perseguição é importante para que você coloque em prática os valores que alteram realidades
que constam da consciência aqui. Então esse é o primeiro aspecto quando se fala em consciência aqui. A mensagem da consciência aqui não é uma mensagem de paz e felicidade material. E por isso que isto diz, eu não vim trazer a paz. Mas é uma mensagem de aprender que é necessário que você seja perseguido e que ao seja um seguidor de Cristo, ou seja, que você viva com a mesma base que ele viveu, e assim você consiga penetrar no reino do céu. Então esse é o início do estudo da consciência aqui. E, como eu disse, em cima de Paulo. E eu anuncio a mensagem do Cristo crucificado. E quem não anuncia a mensagem do Cristo crucificado, não entendeu a consciência aqui. Clara disse o seguinte: isso é complexo para mim, pai. Imaginava que tinha que buscar a felicidade. Ela imaginava, né, que tivesse que buscar a felicidade e um equilíbrio. Olha, moça, você está certa. Mas você tem que buscar a felicidade que não é desse mundo. Foi isso que eu quis dizer. A consciência crítica lhe faz alcançar a felicidade, mas não a felicidade desse mundo. A Fia está dizendo a felicidade que você conhece aqui, que é o prazer. Ou seja, eu sou feliz porque tenho uma vida estável, porque tenho um emprego, porque tenho um marido ou mulher que gosta de mim, porque tenho filhos. Isso é prazer, isso não é felicidade. E a mensagem do Cristo não é para criar isso, mas para lhe ensinar a, querendo ter filhos e não tendo, sendo feliz do mesmo jeito. Querendo ter um emprego e não tendo, ser feliz do mesmo jeito. Essa é a felicidade do outro mundo. A felicidade incondicional. O prazer é a felicidade condicionada. Segundo, equilíbrio. Sim, equilíbrio com as coisas de Deus, não equilíbrio com as coisas materiais. Não é estar equilibrada porque sua vida é equilibrada, mas estar equilibrado com Deus, com a sua vida do jeito que tiver. E veja, como você vai provar esse equilíbrio a Deus sem que a sua vida esteja equilibrada? Desequilibrada, desculpe. É isso que eu estou querendo mostrar. É preciso que você passe pelo que o Espírito da Verdade fala, de vicissitudes, ou seja, momentos onde não acontece o que você quer, para que você prove o seu amor a Deus. E essa é a base do cristianismo. Cristo, apesar de filho de Deus, como narrado na Bíblia, foi caçado, perseguido, traído, vilipendiado, mas morreu em Gólgota. Tanto assim que alcançou o que vocês chamam de ressurreição. Então é isso. A mensagem do Cristo é essa. De outros mestres é outra. Mas a do Cristo é essa. Não importa o que aconteça na sua vida. Pelo contrário, quanto mais coisa ruim entre a acontecer na sua vida, mais oportunidades você tem de elevação espiritual.
Agora deu para ficar calmo? Ela disse que entendeu isso e mais acima, a Clara tinha colocado nesse mundo, isso vai gerar a perseguição, então? Mas você já é perseguida. Todo mundo faz o que você quer. Tem pessoas que fazem o que você não gosta. Tem horas que outro ganha e você não ganha. Tem horas que você é difamado e outros são afamados. Então você não é perseguida. Volto a repetir, não é a perseguição aqui, ou a caça, a sua de chicote, ou a coroa de espinhos, mas é o ataque às suas 4 âncoras, ou seja, a vontade de ganhar e medo de perder, a busca pelo prazer e o medo do desprazer, a busca da fama e o medo da infama, e a busca do elogio e o medo da crítica. É aí que está lá a perseguição. Você será perseguida nesses objetivos ou bases, como eu disse, âncoras, bases que guiam a realidade da sua vida. Nossa amiga Verinha, que está hoje pela primeira vez na sala, bem-vinda, Verinha, diz o seguinte: é a felicidade do ser e não a felicidade do ter. A felicidade do ser foi chamada por Cristo de bem-aventurança, ou a felicidade que os santos sentem. Esse é o bem celeste. Essa é a glória de estar com Deus. A felicidade que São Francisco Xavier sentia. A felicidade que Paulo sentia com o corpo coberto de cicatrizes. A felicidade que Cristo sentiu pegado na cruz. Mas na carta aos Gálatas, Paulo vai mais longe e diz: Cristo se entregou à cruz. Este ponto é importante na consciência crística. Entregar-se às suas perseguições. Vocês, movidos pelo ego humano, ou seja, pelas 4 âncoras, que eu já citei agora há pouco, querem fugir da sua cruz. Rezam a Deus pedindo proteção para que vocês não sejam crucificados. Isso é perder para o ego. Porque o ego é criado com esse objetivo de lhe induzir a lutar contra a sua cruz, contra os seus momentos de dissabor. Aquele que busca a consciência crística não pede crucificação, mas não luta. Se é isso que está sendo criado na sua vida. Deixa eu explicar isso. Existe uma tradição no planeta de vocês, que é aqueles homens na paixão de Cristo, que andam no meio da rua se açoitando. A autoflagelação. Cristo nunca andou assim. Cristo nunca se açoitou, nem procurou ser crucificado. Se nós estudar os evangelhos ou as narrativas canônicas,
Tem passagens onde Cristo foge, porque sabia que poderia ser preso. Então ele não se entrega até o momento que tem que se entregar. É essa consciência de que você não nasceu para levá-lo uma vida aonde tudo aconteça de acordo com o que você quer, nem que você nasceu para buscar o infortúnio, mas que você está encarnado para vivenciar vicissitudes, ou seja, situações boas e situações má, entre aspas, que é a parte da consciência crítica. É você compreender que não há como fugir. E aí eu lembro de duas passagens. Cristo acaba de fazer a ceia. Isso está no Evangelho de João. E os apóstolos dizem para ele diz, você é crucificado. E os apóstolos dizem para ele, vão fugir. E aí ele diz, sinto uma grande aflição, mas o que eu vou fazer agora? Eu nasci para isso. Essa é uma característica do que Paulo chama de entregar-se à cruz. Eu sinto uma grande aflição. Sim, óbvio, não existe ser perfeito. Você sente aflição, nervoso, medo, ao passar pelos seus momentos de cruz. Mas a consciência crística lhe diz, eu nasci para isso. Eu nasci para viver tanto que eu quero, quanto o momento de ser perseguido. Pai, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, que seja feita a vossa vontade. É a segunda passagem que deixa bem claro a questão da consciência crítica. Muitos acham que alcançar a consciência crítica é você sorrir para o infortúnio. Mas, se você sorrir para o infortúnio, você está lá gozando o prazer do infortúnio. É masoquismo, mas tem gente que é assim. A consciência crítica, ou viver com os valores que o Cristo viveu, não acaba com a sua visão de infortúnio para aquilo que você não gosta, mas lhe dá a consciência de que vivenciar aquilo é o que você, é o motivo que você nasceu. Então, Pai, seja feita a vossa vontade. Ou como ele completa no Evangelho do João, glorifica o seu nome em mim. Passar sem ranger de dentes, passar sem solar, sem gritar, sem espernear, sem bigar, pelos seus momentos de crucificação,
mesmo sentindo aflição, é o resultado da libertação do ego. Ao longo deste trabalho eu deixei bem claro: ninguém mata o ego. Ou seja, ninguém vai matar a que achou da aflição no momento da crucificação. O que você pode é se libertar dessa sensação que o ego está lhe impondo. Isso é a mensagem do Cristo crucificado. A entrega voluntária, não pedida, às suas crucificações, sem gozar no prazer político, mas consciente de que isso é o objetivo da encarnação, e consciente de que a vontade do Pai seja sempre executada, não importando o que você está sentindo. Mas como entregar nas mãos de Deus a minha felicidade? Mas como manter o meu equilíbrio, a minha paz, mesmo nos meus momentos de crucificação? Paulo nos ensinou como, e a filha vai ler agora. Está no mais belo hino, ou seja, o mais belo ensinamento cristão. Coríntios 1, filha, capítulo 3. O mais belo ensinamento cristão, que é a maior tradução da base da consciência crística. Capítulo 3. Não, 13 Gandão. A filha vai ler para vocês. E olha, quem puder ler isso todo dia, conseguirá e compreender perfeitamente, consegue compreender a consciência aqui. Por favor, filho. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. O amor. Eu poderia falar as línguas que se falam na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o barulho do gongo ou o som do sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter toda a fé necessária para tirar as montanhas dos seus lugares. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso nada adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Não é grosseiro, nem egoísta. Não se irrita, nem fica magoado. O amor não se alegra quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. O amor nunca desanima, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Há mensagens espirituais, mas durarão pouco. Existem dons de falar em línguas estranhas, mas acabarão logo. Há conhecimento, mas terminará também. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais existem somente em parte. Mas quando vier o que é perfeito, então o que existe em parte desaparecerá.
Quando eu era criança, a minha maneira de falar, de sentir e de pensar era de criança. Agora que já sou adulto, não tenho mais essas maneiras de criança. O que agora vemos é como uma imagem confusa no espelho, mas depois veremos face a face. Agora conheço somente em parte, mas depois conhecerei completamente, assim como sou conhecido por Deus. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses é o amor. Aí está a base da entrega de Cristo à crucificação. O amor. A crucificação não é a morte. Fala direito, filha. A crucificação não é a morte de um ser humano, mas a realização amorosa máxima de um espírito. Eu, quando estudei a carta de Paulo ao Gálatas, eu disse bem claro, enquanto a paixão de Cristo for para vocês a paixão de sofrimento, vocês passarão um ano inteiro sofrendo, porque não possui ainda a base da consciência crística. A paixão de Cristo, ou a vida e crucificação de Jesus Cristo, é a paixão amorosa, a realização espiritual da missão de um mestre. Isso é fundamental na hora que se conversa sobre consciência crística, sobre Cristo, sobre cristianismo, sobre vida cristã. A vida cristã é uma entrega à crucificação diária, como um ato amoroso. A elevação espiritual realizada através da consciência crística, ou seja, realizada através da entrega às suas cruzes, pelo amor, como um ato amoroso, é o caminho que leva a Deus. Quem não entende isso, faz como Paulo disse, tem conhecimentos espirituais, se eleva a Deus através de conhecimentos espirituais, técnicas, energização, compreensões, cultura. Mas como Paulo diz, tudo isso vai acabar, porque só o amor é real. Então a consciência crítica se baseia na mensagem do Cristo crucificado, ou seja, na mensagem que você precisa passar por suas situações de contrariedade, crucificação, se entregando a esses momentos, não os procurando como autoflagelação,
mas se entregando a eles quando vier, por amor, com amor. Essa é o valor daquele que vive com a consciência de Cristo. Por exemplo, eu tenho usado muito esse exemplo. Você é assaltado. Quem não tem a consciência aqui, sola, sofre, se magoa. Quem tem, primeiro não pede a Deus para não ser assaltado. Diz, se eu for assaltado, fui. E não fala, não sofre, não acusa os outros, nem a Deus, porque se entrega a ser assaltado com amor. Quem é caluniado e vive com a consciência crítica, não sofre, porque se entrega a momento de ser caluniado com amor. Quem é perseguido nas suas vontades e desejos, não sofre, apesar de se sentir perseguido, apesar de viver essa realidade que o ego cria, porque se entrega às suas perseguições com amor. Quem é a etiapa, quem vive momentos onde o ego diz que você errou, não sofre, não se acusa, porque se entrega aos seus erros com amor. Eu poderia falar todas as línguas que existem, ou seja, eu poderia ensinar todos os conhecimentos espirituais, inclusive a língua dos anjos, ou o conhecimento que ainda não faz parte da vida carnal. Mas se eu não tivesse a base da consciência crística, que é o amor, tudo que eu dissesse soaria como um som distoante, um som que incomoda, como o sino de um gongo. Então, veja, ser cristão não é conhecer a Bíblia. Ser cristão não é seguir Cristo, conhecer os ensinamentos de cor. Ser cristão é vivenciar a sua crucificação diária com amor. Essa é a base da consciência crítica. E isso deveria ser o que todos os professores da lei ensinassem, em nome de Cristo. Porque foi isso que Cristo ensinou, quando disse, não adultere, quando disse, não tenha raiva, quando disse, perdoe, quando disse, não julgue. E tudo que Cristo ensinou, a base é: entregue-se a sua crucificação com amor. Como ele mesmo diz, eu não vim alterar a lei, mas dar a ela o real sentido. Então a lei não é não mate. O real sentido da lei não mate é: entregue-se a sua crucificação com amor.
que você não mata. Então a lei não é respeite pai e mãe. Aliás, isso não está, né? Não está de verdade. Mas não ouve. Isso não é lei. O real sentido da lei é passe pelas suas vicissitudes ou crucificação com amor. E você não rouba. Aí está a base da consciência aqui. Por isso eu disse que estudar a consciência de mestre é estudar a origem dos ensinamentos. Não adianta só eu estudar, eu não devo matar. Porque enquanto a minha base de vida não for o amor, eu vou encontrar motivos para matar. Não adianta eu estudar que não devo julgar. Porque enquanto a minha base de vida não for o amor, eu vou roubar. Não, ou julgar. Não adianta eu estudar que eu devo amar o meu inimigo. Porque enquanto a minha base de vida não for o amor, eu não vou amar o inimigo. A nossa amiga Verinha fez duas colocações aqui que eu gostaria de ler. É uma grande lição a ser adquirida, visto que a consciência espiritual, ainda enquanto investidos em corpo material, e todas as dificuldades, porque a grande dificuldade é mantermos o corpo material e suas necessidades em segundo plano. Ao mesmo tempo, lidarmos com a preservação da vida e sua valorização. Encontrarmos o ponto de equilíbrio é o ideal, porém muitos se perdem nessa busca, colocando em risco sua própria existência. Deve ser por isso que voltamos tantas vezes para a vida material e recomeçamos tudo novamente. A Ana diz o seguinte sobre a... pois não. Deixa eu comentar o dessa moça. Você falou uma coisa interessante. Aonde descobrir o ponto de equilíbrio entre a preservação da espécie humana e aí eu não falo de outras pessoas, mas da sua espécie humana. Você como ser humano e do seu lado espiritual. Eu acho que eu respondi isso na última palestra, quando eu disse para a moça do Rio: preserve a sua integridade espiritual em detrimento da sua integridade material. Esse é o ponto de equilíbrio. Amar sempre preservando a sua identidade espiritual, a sua existência eterna, a sua felicidade eterna. Qualquer coisa que afete isso lhe causa desequilíbrio. Eu vou dar um exemplo. Houve um assassinato. Você está entre a matéria, a condenação pelo não pode matar, não mate, e está pelo seu lado espiritual, que tem que preservar a sua felicidade incondicional, ou a felicidade mesmo acontecendo uma morte. Como sair dessa?
amando. Ame o assassino, ame o assassinado, ame a vítima. O amor é a resposta para tudo, como Paulo nos disse. O ponto de equilíbrio é a preservação do seu lado espiritual através do amor. É o único. É o único ponto que pode, como Paulo lhe disse, equilibrar-lhe. Agora, saiba que você ainda é criança, como Paulo diz, criança espiritualmente, e vê as coisas turvas. Ou seja, vê uma morte, vê um assassinato brutal, vê uma injustiça. Mas isso é uma visão turva da vida. Na hora que você for maduro, ou seja, na hora que você amar, você compreenderá a realidade de forma diferente. Aí está o ponto de equilíbrio. O equilíbrio é o amor, não a idolatria e nem a materialidade. Fia, você coloca de novo essa música? Só esse pedacinho. Ouçam isso. Essa oração. Que coisa linda. Se não é o que nós estamos falando. Cada riso de dor, cada espinho de flor, construo a casa do meu Senhor. Onde o mundo abandonou de cada pedra do chão, construo o templo do coração. Cada dia que vem, cada dia que vai, cerco em minha casa de meu Pai. Esse é o objetivo da vida. De cada ismo e de cada dor, de cada flor, de cada espinho. É preciso que nós construa a casa de Deus em nosso coração. Não importa o que aconteça na sua vida, o seu trabalho é construir em si a morada de Deus. Isso por quê? Porque esse amor que Paulo nos fala não é o amor que você conhece. O amor que Paulo nos fala é aquele que Cristo disse que é o primeiro e maior mandamento ao qual você deve se entregar de corpo, alma, espírito e despender todos os seus esforços para senti-lo. Ou seja, é o amor a Deus acima de todas as coisas. Então a consciência crítica é formado pela conscientização de que você precisa passar pelas suas crucificações. E ao invés de buscá-las ou lutar com elas, contra elas, entregar-se quando elas aparecem, com o amor a Deus acima de todas as coisas. Isso é ter a consciência crítica, lutar, preservar
lutar para preservar e construir dentro de você a casa de Deus, ou o amor a Deus acima de todas as coisas. Meu pai morreu, tá certo, sinto uma grande aflição nesse momento, mas o que eu vou dizer, eu nasci para isso. Senhor, que seja feita a vossa vontade. Eu não vou me entregar a esse sofrimento, eu não vou me entregar a essa angústia, eu não vou me entregar a tudo isso que o ego está colocando dentro de mim nesse momento, porque eu luto para construir em mim a casa de Deus, para me transformar na morada do Senhor, para germinar em mim o amor a Deus. Aí está a consciência crítica, aí está a base da vida aqui, aí está com o que é ser cristão. Aquele que lhe incita a reagir e lutar contra tudo isso, lhe incita a reagir e não oferecer outra face, lhe incita a criticar, lhe incita a murmurar contra Deus, lhe incita a não ter fé. É isso que nós precisamos ter extrema consciência. Ser cristão é ser amoroso. Ser cristão é entregar-se aos seus momentos de crucificação, sabendo que eles chegarão. Mas ser cristão, muito mais do que isso, porque se eu tivesse só isso, de nada adiantaria. Ser cristão é vivenciar tudo isso, preocupado em criar em mim a casa de Deus, em me transformar, como Cristo ensinou, de que eu sou a morada de Deus. E essa casa se constrói na sétima consciência que nós estudou, quando você cria uma relação de afinidade amorosa com Deus, ou seja, aonde você ama a Deus e se sente amado por Deus. Sem isso, não há consciência aqui. Sem isso, não há elevação espiritual. Sem isso, não há reforma íntima. Sem isso, não há aproximar-se de Deus, que no fundo, é o objetivo da encarnação. Aí está o ponto de equilíbrio, moço. E quanto o centro do seu universo, ou seja, o ponto do equilíbrio, não for a sua relação com Deus, você estará desequilibrado. Seja para um lado, ou seja para o outro. Agora veja bem o que eu disse. A sua relação de amor com Deus é o ponto de equilíbrio. Porque os lados
a direita e a esquerda desse ponto de equilíbrio são o seu amor só a você, ou apenas amar a Deus. O equilíbrio, olha, quando se fala nessa ligação com Deus, todos lhe ensinam que você deve amar a Deus. Mas isso jamais será alcançado enquanto você não sentir-se amado por Deus. Amar quem não lhe ama é impossível. Por isso o equilíbrio é você amar a Deus e se sentir amada por Ele. E não só amar a Deus. A consciência crítica faz parte, é baseada nessa relação entre você e Deus. E não só na sua entrega a Deus. Isso precisa ficar bem claro, porque é um ponto que nós esquecemos. Nós luta para amar a Deus nos sorrisos e lágrimas dessa vida, mas nós nos esquecemos de que isso será impossível enquanto não vê no motivo do sorriso ou no motivo da lágrima o amor de Deus por você. Só assim você se equilibrar, sentindo-se amada por Deus, mesmo quando crucificado. Quem foi ao trabalho do ontem, lá no São Paulo, e ouviu eu dizer que a minha função é dar tapa na cara dos espíritos humanizados, ou seja, que estão histéricos pela condição humana, compreendem que eu estou continuando isso, né? Agora, que isso não parou por aí. Quando ele falou do amor, ele não falou apenas no amor a Deus, mas no amor ao próximo, como a si mesmo. Deixa eu falar um pouquinho disso também. O que seria esse amor ao próximo como a si mesmo? Há uma fase de vocês que, vamos dizer assim, quer explicar isso. Seria fazer ao próximo o que você gostaria que fizesse a você. E o que você gostaria que fizesse a você? Seria lhe dar o direito de ser feliz. Amar ao próximo é isso. É dar ao outro o direito dele ser feliz. Assim como você quer ter o direito de ser feliz. Simples, não? Isso é amor ao próximo. Mas, dentro do sentido da consciência aqui, ou seja, da conscientização de que você será crucificado e que precisa se entregar à sua cruz, o amor ao próximo, como a si mesmo,
é você dar ao outro o direito de ser feliz. Mesmo que isso signifique a sua crucificação. Agora está completo o amor ao próximo. A consciência crítica passa por esse amor. O amor de dar o direito ao outro de ser, estar, fazer o que quiser, sem que com isso você se magoe, se sinta ferida, ache que perdeu, que foi difamada, que foi criticada, que sinta desfazer. Por quê? Porque você não se sente atacada, mas vê o outro realizando suas vontades e desejos e não lhe atacando. É muito diferente. Você acha que o outro age contra você. Isso é inverdade. Ninguém age contra o outro. Age em benefício próprio. Então ninguém lhe ataca. Se vangolia. Ninguém lhe acusa. Se sobrepõe. Ninguém lhe magoa. Busca a sua felicidade própria. Essa é a síntese do amor ao próximo, como a você mesmo. Assim como você se acha no direito de achar alguma coisa, de saber alguma coisa, de gostar de alguma coisa, a consciência crítica, para se ter a consciência crítica, você precisa dar ao outro o direito igualzinho ao seu, de gostar, de achar, de querer o que ele quiser, sem que você reaja ao individualismo dos outros, baseada nas suas catuâncolas. É por isso que Pilatos pergunta a Cristo: você é o Filho de Deus? O Rei dos Reis? E ele diz: o Senhor que está dizendo. Ache o que você quiser. Nada me afeta. Eu não me sinto caluniado ou elogiado pelo que você acha, porque eu sei que você não faz contra mim, mas faz a seu favor. E assim como eu me dou o direito de achar o que eu quiser de você, eu vou lhe dar o direito de achar o que quiser de mim. Aí está a consciência crítica. Ou seja, a certeza de que essa vida será vivenciada com momentos onde a sua paz, a sua felicidade e a sua harmonia serão quebradas. Com a conscientização de que por mais que você faça,
jamais isso desça lá de acontecer. Porque quem vive na ilusão de que o mundo se estabilizará e tudo será ótimo, lindo e maravilhoso, é uma criança infantil no seu tato com Deus. A consciência crítica passa por isso, por essa conscientização. E a consciência crítica ensina a lidar com isso, com esses momentos, que é preservando a seu relacionamento com Deus, dando ao próximo o mesmo direito que você quer para você. Aí está a consciência crítica. A partir de agora, se vá buscar os ensinamentos do Cristo, vai ler os evangelhos canônicos, e você vai ver que aquilo que não fazia sentido para você, agora começa a fazer. Porque na verdade, antes, você não entendia o que o Cristo queria dizer, porque você não conhecia o que é consciência crítica. Ou seja, não conhecia que valores movimentavam as realidades que viveu a encarnação de Jesus Cristo. Brás pergunta, Pai Joaquim, a Terra está passando por um período de transformação. Faça seu comentário sobre esta mudança, se é para o bem de todos. Que a Terra está passando por um processo de transformação, todos sabem, todos os mestres anunciaram. E coincide, vamos dizer assim, com os tempos de hoje. Agora, antes de eu fazer meus comentários, nós teríamos que saber que transformação é essa. Sim, que transformação é essa? Eu acabei de dizer, muitos ainda esperam que essa transformação altere a vida do planeta. Altere a vida do planeta, ou seja, das realidades, como um toque de mágica. Ou seja, hoje existe ganância, hoje existe disputas, hoje existe agressões, e amanhã nada mais disso haverá. Hoje existe materialismo, e amanhã nada disso haverá. Desculpa, é impossível. Impossível porque a vida carnal não existe como vida carnal. Mas a vida carnal faz parte da encarnação do Espírito. Ou seja, ela existe como oportunidade de elevação. Ou melhor ainda, ela tem uma finalidade espiritual. Então a vida carnal não pode se alterar, a não ser que a finalidade espiritual se altere. Então, quando você fala o planeta Terra está passando por uma alteração, eu diria melhor, a finalidade espiritual da existência da vida material no planeta Terra está passando por uma alteração. Aí eu concordo. E aí eu posso fazer o meu comentário.
Hoje, a finalidade espiritual da existência da vida carnal no planeta Terra é provas e expiações. Ou seja, você provar a Deus que é capaz de buscá-lo, lutando para agir dentro das consciências que levam a Deus, consciência quística, búdica, de Krishna, espírita, ou para expiações, ou seja, para que você receba o que plantou, colha o que plantou. Expiação é isso, é karma, é você colher o que você plantou. Esse sentido mudará. O novo mundo é um mundo de exeneração. Qual a diferença? A diferença é que neste mundo você deve provar a sua intenção de buscar a Deus. E no próximo, você precisará exonerar-se, mudar-se completamente. Então, se hoje 0,0000001% da população espiritual do planeta consegue promover até o final a sua reforma íntima, no próximo mundo, todos que encarnarem terão como objetivo reformar-se completamente. Claro, continua lá existindo a encarnação ou novas oportunidades de exoneração. Não será necessário fazer em uma só, mas será necessário fazer. Hoje não é necessário fazer. O necessário é provar que está disposto a buscar. Então essa seria a diferença entre os dois mundos. Agora, exonerar-se é você estar de um jeito e mudar para outro. Nesse ponto a vida na Terra continua a mesma. Você vai nascer num ponto material e vai precisar mudar-se, regenerar-se. Por isso eu comecei dizendo que a vida na Terra não vai mudar de uma hora para outra. Mas você vai mudar-se com relação às realidades que você cria nessa vida. Então veja, nosso ensinamento, nosso não, né? O ensinamento de Deus, do qual nós somos um dos interlocutores, não é para esse mundo. A realização completa não é para esse mundo. Esse é o mundo para você conhecer o que terá que fazer no próximo. E dizer sim, estou disposto a fazer no próximo. Mas saiba que se você permanecer no planeta após essa mudança, terá que fazer. Então essa é a última chance, eu vou dizer assim, que todos os espíritos têm de viver apenas para provar que é capaz de buscar Deus. Agora no próximo mundo não há mais desculpa. Tem que realizar. Isso seria, vamos dizer, o comentário que eu tenho de um para outro.
É por isso, moço do São Paulo, que eu lhe disse ontem, não se apavore, aquiete sua alma, aquiete seu coração. Há tempo para tudo, como Salomão nos falou. Ainda não é a hora da realização completa. É a hora simplesmente de dizer, sim, Deus, eu sou capaz de buscar priorizar as coisas espirituais, mas ainda não é a hora de viver 100% do tempo com as coisas espirituais. Bruno, eu vou ler aqui então na Bíblia, em Eclesiastes, é o capítulo 3, tempo para tudo. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado, tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. E há uma continuidade aqui nos versículos, né? Joaquim pediu para eu ler. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Tudo que acontece ou pode acontecer, já aconteceu antes. Deus faz que uma coisa que acontece torne a acontecer. Eu acho que essa palavra do sábio de Salomão cessa com chave de ouro toda a consciência quística. Porque nessas palavras está a base da íntegra crucificação. Há tempo para tudo. Isso, agora só, vamos dizer assim, fechando a consciência crítica com os ensinamentos que nós falou na parte anterior, é necessário para se ter a consciência crítica, a consciência da impermanência das coisas, da interdependência das coisas e do não eu. As 6 qualidades da vida espiritual. E pegar-se a sua cruz, sabendo que é o tempo de entregar-se a sua cruz, mas que o tempo não para, e que há tempo para tudo. E que se hoje
você está passando pela sua cruz. Amanhã haverá o tempo em que você não será crucificado. Tempo para matar e tempo para nascer. Tempo para plantar e tempo para arrancar. Tempo para fazer a paz e tempo para guerrear. Deus nos dá a curiosidade de querer saber por que esse é o meu tempo de cada coisa. Mas aquele que tem a consciência quística, ou aquele que se preocupa em manter acesa a chama do amor entre ele e Deus, não cai nessa tentação e simplesmente sabe que há tempo para tudo. Esse foi o estudo da primeira consciência, a consciência do Cristo. Na terça, nós vamos estudar a consciência do Buda, a consciência búdica, ou os valores que orientaram a consciência búdica, a consciência de Buda. E alguns outros aspectos ficarão mais claros. Agora, nunca nos esqueçamos de Paulo, porque Cristo é o caminho, a consciência crística é o caminho. E Paulo, como dado toda a consciência crística, diz bem claro: eu poderia conhecer todas as consciências ou língua dos espíritos, mas se eu não tivesse o amor, eu nada seria. Vamos continuar estudando as consciências, mas de nada adiantará você conhecer os ensinamentos de Buda, Krishna ou do Espírito da Verdade, sem que o amor esteja presente em você. Que a graça de Deus esteja com todos vocês.